Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, toda esta efervescência política que nós estamos vivendo, onde o povo se levanta para defender a sua liberdade e confrontar um STF, uma Suprema Corte que tem usurpado das suas prerrogativas para poder espezinhar os direitos individuais dos cidadãos brasileiros, tudo isso que nós estamos vivendo agora está inserido num contexto mais amplo. O levante do povo contra esta tirania do sistema, ele terá consequências mais graves. E aqui nós podemos inserir o contexto atual dentro de uma profecia de Nossa Senhora que foi feita há mais de 80 anos atrás, mais exatamente em 1936, em uma localidade chamada Simbres, do município de Pesqueira, em Pernambuco, quando Nossa Senhora, aparecendo para duas crianças, falou sobre diversas coisas, mas de maneira especial sobre o castigo que se abateria sobre o Brasil se as pessoas não se convertessem, se não buscassem se emendar dos seus maus caminhos e se converter voltando-se para Deus. Aquilo era 1936. Quando a gente pensa nisto, dá de fato uma preocupação muito grande, porque naquele tempo nós não tínhamos um mecanismo de pecado tão evoluído como agora. Nós não tínhamos toda essa blasfêmia do carnaval como hoje, nós não tínhamos todos os canais de televisão destilando dia e noite todo tipo de podridão, heresia e impureza. Nós não tínhamos toda esta moda e todo esse domínio desta ideologia nefasta que renega a nossa fé. Nós não tínhamos uma Suprema Corte desavergonhada e tirânica como a de hoje. Nós não tínhamos políticos tão ruins como os de agora, embora corrupção sempre houve, mas não no grau e no nível como o de agora. Naquele tempo ainda, nós poderíamos dizer assim, comparado com hoje, a população e mesmo as nossas lideranças religiosas e políticas eram muito melhores. E mesmo assim, evidentemente, tinham muito do que se converter. E a Nossa Senhora disse que se não se emendassem, então viria sobre o Brasil uma revolução sangrenta. Eu tive a graça e a oportunidade de conhecer uma das videntes, que tornou-se religiosa, a irmã Adélia. Quando vivi em Pernambuco por 5 anos, então tive a oportunidade de visitá-la várias vezes. E nos últimos meses de minha estadia em Pernambuco, numa dessas visitas, havia falecido o diretor espiritual, o confessor, melhor falando, da irmã Adélia, e ela pediu que eu pudesse ir todos os meses para poder confessá-la. E eu assim o fiz, durante 6 meses, assim o fiz, antes de seguir em missão para o Paraguai. E naquela ocasião, tivemos a oportunidade de conversar várias vezes, e ela reafirmou que aquela revolução sangrenta, que Nossa Senhora disse que viria ao Brasil, ainda não tinha acontecido. E ela disse que viria de fora. E mais, para que se tivesse a noção de como isto seria, ela disse que seria semelhante à Guerra Civil Espanhola. Quem estuda história, quem se interessa um pouco pelos fatos ocorridos no passado, especialmente referentes na luta contra a religião, sabe que a Guerra Civil Espanhola foi uma revolução maçônica comunista contra a Igreja Católica, contra os cristãos na Espanha, onde muitos sacerdotes religiosos, seminaristas, religiosas foram mortos, foram dizimados, e a religião ficou clandestina, foi proibida, até que aqueles revolucionários foram vencidos por Franco, que a partir daí deu liberdade à Igreja e perseguiu a maçonaria e o comunismo. E Nossa Senhora disse que isto viria ao Brasil se nós não nos emendássemos. Ninguém precisa ser nenhum especialista para poder constatar que nós não nos convertemos enquanto nação, que nós infelizmente pioramos muito, que a escalada do pecado, do mal, da corrupção, infelizmente chegou a níveis inimagináveis. E isto significa o quê? Olhando agora para o contexto político, né? Que todos os elementos para o cumprimento dessa profecia de Nossa Senhora estão colocados. Todos os elementos, vamos dizer assim, políticos, né, estão colocados. A depender de tudo o que acontecer, nós teremos uma revolução.
Evidentemente que o sistema não aceitará livremente uma reação do povo que quer se livrar dos grilhões da escravidão que está sendo imposto, né, via STF, também por meio de vários organismos políticos e internacionais contra a população. Não aceitarão gratuitamente. Evidentemente que os mecanismos que estes dominadores da nova ordem mundial e estes construtores desta nova ordem sem Deus, os mecanismos que eles têm à sua disposição, eles irão acionar para poder, então, tentar refrear esta ânsia que o povo tem manifestado por sua liberdade e por viver sem estar debaixo do jugo de uma Suprema Corte tirânica ou mesmo de políticos inescrupulosos. Evidentemente que haverá reação. Ainda que o presidente da República cumpra a sua palavra, como esperamos que cumpra, removendo aqueles que têm desrespeitado a liberdade do povo, evidentemente que haverá reação. A esquerda revolucionária não assistirá a isto de maneira incólume, de maneira indiferente. Junto com a mídia podre que está compra por estes donos do poder, evidentemente que eles farão de tudo para poder insuflar forças contra a nação brasileira e mesmo contra as nossas forças armadas, evidentemente, se elas tiverem a postura decente, apesar de estar tão infiltrada, mas tiverem a postura decente, pelo menos na sua maioria e nos seus altos comandos, a postura decente de defender a liberdade do povo brasileiro. É preciso compreender que haverá conflito. Nós estamos caminhando para uma guerra civil, sim. Nós estamos caminhando para conflitos, independentemente se o presidente Bolsonaro tomar ou não uma atitude. Se não tomar, o povo vai se revoltar e as forças que não aguentam mais serem espizinhados, terem a sua liberdade ali pisoteada pelo STF e por políticos que exploram e sugam o povo brasileiro, irá fazer alguma coisa. E se o presidente toma a atitude que deveria tomar dentro da própria Constituição, apesar de todos os defeitos que essa Constituição tem, mas tem mecanismos para poder refrear toda esta escalada autoritária do STF, se ele fizer o que tem que ser feito, então também haverá esta reação, de uma forma ou de outra. E chama atenção a esse detalhe da mensagem de Nossa Senhora que diz que esta revolução viria de fora, no sentido que viriam aqueles de fora para poder ajudar a instaurar esta revolução. Alguém duvida que essas organizações criminosas, como o PT, como o MST, como movimentos sindicais, irão convocar os comunistas revolucionários de Cuba, da Venezuela e mesmo de outras nações que, infelizmente, na América Latina estão sendo ali orientadas, estão sendo governadas pelos socialistas, mas especialmente, né, por um país asiático chamado China, né, que tem todo o interesse em dominar o Brasil para que possa garantir a sua alimentação e também o fornecimento de minério de ferro para as suas pretensões bélicas e expansionistas. É preciso compreender que a nossa nação está em perigo e que isto vai muito além daquilo que num primeiro momento parece. Então nós devemos nos preparar, sim. É preciso rezar muito. É preciso clamar a Deus. E não digo nem que afaste de nós todo este sofrimento, porque ele acontecerá, querendo ou não. A profecia irá se cumprir. Pode ser que Deus ainda nos dê algum tempo mais, pode ser que as coisas agora se acalmem, mas isto acontecerá. Embora tudo indica que nós já estamos aí na iminência de que isto tudo se realize. Meus amados irmãos, é preciso buscar a nossa conversão e aquele pedido que Nossa Senhora fez, que nós nos esforcemos de colocar em prática. Além da busca da santidade, da vida na graça e na comunhão com Deus, uma vida de oração e o pedido da misericórdia. Se não para que estes castigos não se abatam, ao menos para que aquilo que vier como sofrimento possa ajudar a despertar o nosso povo para a busca de Deus, para o seu próprio bem e santificação. É preciso compreender que todos estes acontecimentos se inserem num contexto maior. E isto não deve nos impedir, não deve nos fazer acomodar e fazer com que nós deixemos de lutar pela liberdade,
da nossa nação, pelo direito de viver os nossos valores cristãos e defender a nossa fé. Nós temos o dever de fazer isso, ainda que saibamos que todos esses acontecimentos irão se precipitar. Nós devemos estar dispostos com nobreza e coragem, a lutar pela nossa pátria, pelas nossas famílias e pela nossa fé, pelos valores cristãos, pela nossa liberdade de viver a nossa fé acima de tudo. Meus amados irmãos, é preciso, portanto, que nós clamemos a graça de Deus, a fortaleza de Deus, a sabedoria de Deus, para que a gente saiba agir nesses tempos difíceis. Voltemos-nos a Deus, peçamos à Santíssima Virgem, a mãe de nossa nação, a quem esse grande povo foi consagrado. Peçamos a ela que nos ajude nesses tempos difíceis e que tudo aquilo que vier a acontecer de alguma forma desperte o nosso povo para a necessidade de voltar-se para Deus, para a necessidade de olhar para o que é essencial, convertendo a sua alma e buscando valores que vão para além daqueles deste mundo, para a vida eterna, lutando sim pela liberdade aqui, mas em função de algo maior que vem depois, na eternidade. Que Deus nos fortaleça, que a Santíssima Virgem nos assista, que o nosso anjo da guarda esteja sempre conosco, nos inspirando as melhores ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dias difíceis virão para vós, mas não recueis. Depois de toda dor, o Senhor enxugará vossas lágrimas, e vereis a vitória de Deus em vosso favor. Queridos filhos, caminhais para um futuro doloroso. A terra de Santa Cruz beberá o cálice amargo do sofrimento. Conflitos violentos se espalharão, e a dor será grande para os meus pobres filhos. Uma grande revolta se espalhará pelo Brasil, e a morte estará presente em muitas praças e ruas. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração, em favor do Brasil. Uma estrela do vosso Brasil se apagará, e trará sofrimentos para muitos. Estais atentos. A fumaça do demônio se espalhou pelo Brasil, causando cegueira espiritual em muitas almas. Voltai-vos depressa. Arrependei-vos dos vossos pecados. A vossa nação tropeçará, e pelas ruas haverá conflitos e derramamento de sangue. O Brasil estará na guerra. A bandeira, eis que nela está a causa da guerra. A capital do Brasil viverá momentos de angústia, e sangue correrá pela famosa praça. E infelizmente o Brasil será castigado pelo comunismo. As profecias de Nossa Senhora, e os fatos atuais, são evidências que isso realmente acontecerá. Os motivos para que o nosso povo seja castigado são muitos. Um povo que escolhe um candidato favorável ao aborto para ser líder do seu país. Um povo que não cansa de blasfemar contra Deus, através do carnaval. Um povo que permite que a ideologia de gênero faça parte do ensino em suas escolas. Um povo que tem uma das maiores paradas gays do mundo, e permite que o homossexualismo cresça, até mesmo dentro das nossas igrejas. Um povo que prefere apoiar políticos corruptos, ao invés de atender aos pedidos da Mãe de Jesus. Esse povo será castigado pelo comunismo, sim. E ontem, dia 2 de outubro, nós tivemos a confirmação disso. Mas, para aqueles que realmente acreditam em Deus, e atendem aos pedidos da Mãe de Jesus, ela nos consola dizendo: Dias difíceis virão para vós, mas não recueis. Depois de toda dor, o Senhor enxugará vossas lágrimas, e vereis a vitória de Deus em vosso favor.